Então, essas patas podreiras, né? Uhum. Esses nódulos que eles explodem, essas fístulas, muito provavelmente isso virou um granuloma por corpo estranho. Tá? Então, assim, de tanto lamber, ele rompeu, e de tanto infeccionar, rompe um folículo do pelo e o pelo fica preso no subcutâneo. Isso virou um corpo estranho. Então, assim, se for um ponto isolado, dá para a gente pensar em fazer cirurgia, né? Abrir essa fístula, congelar com nitrogênio líquido, tirar radicalmente cirurgicamente. Tem umas cirurgias mais antigas que tem foto na internet que o cara tira todos os interdígitos, é um terror aquilo, tem gente que faz aquilo até hoje. Eu fui recentemente para o México, os caras fazem lá. Eu não aconselho, porque o pós-operatório é sensacional de ruim, né? O que vai bem para essas pododermatites, ou o que vai um pouquinho melhor, quando ela é isolado, é tentar cirurgicamente. Quando não é isolado, a ciclosporina, tá? A ciclosporina que a gente usa para atopia é o que vai melhor para pododermatite. Ele consegue, Tá. num bom número de animais, controlar, porque ele controla esse aspecto granulomatoso. Quando a gente fala de ciclosporina, tem uma seguinte situação. A ciclosporina nacional é ruim, a manipulada é pior ainda. Então, quem tiver a oportunidade de comprar o Atópica, ou em breve a Virbac vai trazer o Ciclavance para o Brasil, fui eu que fiz todo o processo de registro, é outra brincadeira, tá? E aí você vai ter resultados maravilhosos em Bulldog, com pododermatite, se tem alguém aqui também que gosta de Pitbull, aqueles Pitbulls com granuloma. Alguém disse sim ou não? Tá me ouvindo? Esse aí, esse aqui, eu nunca lembro, nunca sei. Deixa, Então, Rona, deixa eu te falar uma coisa. A gente achou que não dá tempo, mas acho que dá tempo de falar das otites, principalmente, né? Eu tenho BO de otite, eu ligo para você e mando o cachorro para você. Assim, quando é desses crônicos, né? tá. E aí teve muita gente que perguntou se faz. Como é que ela falou aqui? Deixa eu pegar direitinho para não falar besteira. Uma pergunta interessante, acho que era uma veterinária do Sul. Cadê aqui? Na verdade, ela Tá pergunta assim: travando. O pessoal está se queixando que está travando. Eu vou botar o meu no 4G mesmo. vai lá, manda aí. Esperar ele. Vamos lá. Oi, voltou aí, acha? Não voltou? 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 Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Tá bom aí. Então, assim, hoje em dia, para técnicas de ouvido, você é um cara, meu, totalmente atualizado. Então, assim, eu vejo muito os bulldogs com os ouvidos fechados. Né? Então, assim, tem solução isso? Tá? Quando que intervir? Quando que não sei o quê? Dá uma palavrinha disso aí para nós, vai. Por Por favor, favor. vamos lá. Vamos dividir nas duas otites e nos dois bulldogs. Vamos falar de otite eczematosa, né? Eu também separei uma imagem aqui. Isso eu acho que é muito importante da gente falar, né? Todas essas otites de diferentes raças são cães alérgicos. Otite igual alergia. Otite igual alergia, tá? Qual é o problema? Se eu tenho um cão alérgico, esse cão ele começa a ter otite muito, muito cedo. O bulldog inglês, vamos falar do inglês primeiro, depois a gente vai para o francês. O inglês, ele começa a fazer hiperqueratose, a orelha dele vai ficando grossa e ele começa a fazer fibrose. A hora que você palpa aqui, já está tudo fibrosado. Se isso fibrosar, não tem mais o que fazer. Esse cara provavelmente vai sofrer o resto da vida de otite, ou ele tem que ir para uma ablação total. Então, uma coisa que a gente, como veterinário, acessa pouco é a ablação parcial. Só que isso tem que ser muito precoce, cara. Então, o bicho começou com otite, começou a ficar eczematosa.
você tem que ir lá fazer uma cirurgia de ablação parcial, você tira só um pedacinho da orelha, abre ou aeração, isso pode dar um resultado bastante interessante. O que eu vejo é que assim, o veterinário demora, o dono do cão demora, e o filho da mãe do bulldog, mais do que os outros cães, não sente dor. Então, quando ele demonstra que ele está com otite ruim, já está tudo calcificado. Então, para nós que somos veterinários, eu estou vendo um monte de veterinário entrando, a palpação é mais importante do que o otoscópio. Você palpou, aquele negócio está tudo fibrosado, dançou, já não tem muito mais o que fazer. Então, a abordagem do bulldog, principalmente o inglês, é cedo. Ele começou a ter otite, teve uma, duas, três, ele tem que fazer já uma cirurgia, entrar com corticoide pesado tópico, não tem como brecar otite sem corticoide. Eu, às vezes, recebo o cachorro encaminhado de endocrinologista, assim, olha, você faz o que você quiser, menos endócrino. Eu acho que é pegadinha do malandro. Eu acho que o Sérgio Malandro vai aparecer e que está me filmando. Não rola, não rola. Se você tem um cachorro com otite horrorosa, tem que ser corticoide, não tem o que fazer, tá? E esse corticoide, essa tua pergunta acho que foi bem legal, ele tem que entrar no pacotão do que eu falei dos cachorros alérgicos, da terapia multimodal. Esse cara, depois que a otite for controlada, atenção donos de bulldog, depois que a otite for controlada, ele vai usar um remédio para a orelha uma ou duas vezes por semana para sempre. Quando o cachorro erra ele, com um remedinho para a orelha. Com o remedinho do lado. Tá? Porque assim, é para sempre, para sempre, para sempre. Porque isso se chama terapia proativa, tá? Então eu vou usar uma terapia proativa. Eu não vou deixar o negócio piorar. Eu vou deixar aquilo controlado, eu vou deixar aquilo manso, tá? E isso é difícil, às vezes, de você convencer tanto um proprietário como, às vezes, um veterinário. Tem veterinário que me encaminha, não estou dando conta. Mas e quando você trata? Quando eu trato, a orelha fica ótima, é isso mesmo. Tem que tratar para sempre, porque a causa da otite é a dermatite atópica. Né? Faz parte do pacote. Esses caras, agora vão fazer... A mesma coisa vale para o francês. Tudo que eu falei vale para o francês. Mas o bulldog inglês, no geral, de tanto ter uma otite externa, ele pode evoluir para uma otite média. Aí complicou. Aí eu preciso de tomografia. Aí a pergunta da Mônica lá do Sul, que você me encaminhou, esse cara tem 2, 3 otites, 3 meses de evolução, 6 meses de evolução, ele já tem que ser investigado. Mas quando ele tem otite média, não é endoscopia de orelha. Antes é uma tomografia. Porque o bulldog, tanto inglês quanto francês, tem uma curvatura no final auditivo que a gente não consegue avaliar o tímpano. Então, as outras raças a gente avalia. Tem até uma palestra que eu falo. Como é que eu avalio um dólico e um mesaticefálico e como que eu avalio um braquiocefálico, tá? Então, se eu tenho um bulldog inglês com otite crônica e com sintoma neurológico periférico, muita dor, dor para abrir a boca, dor para brincar com o brinquedo, já está inflamando a ATM. Esse cara anestesia, tomografia ou ressonância. Toma é mais rápido. Tem otite média, tem que furar o ouvido, tem que fazer bulectomia ventral, tem que fazer ablação, é pesado. O bulldog francês, ele faz isso sem ter otite externa. O ele já vai direto francês faz otite média primária, que nem bebê, que nem gatinho. Ninguém sabe por quê, provavelmente por uma conformação anatômica, que a tuba auditiva dele, que deveria drenar a bula timpânica, não trabalha bem. Então ele tem otite média, sem ter tido nunca na vida uma otite externa. Às vezes é um bulldoguinho francês que não é alérgico. De novo, bulldog com otite alérgica crônica, você vai ver, você vai palpar, você vai cheirar. Bulldog francês com otite média primária, ele tá bonito, no dia seguinte ele acorda com a cabeça torta, que a gente chama de head tilt, pode investigar que ele tá com problema na orelha média. E aí você tem que furar o tímpano. Alerta para veterinários, alerta para criadores, alerta para proprietário. Para furar o tímpano, se você procurar uma endoscopia de nariz para seres humanos, quem faz é o otorrinolaringologia. Para furar o tímpano é quem trabalha com otite, não é endoscopista. Eu vou repetir, não é endoscopista, tu vai jogar dinheiro fora.
Eu já vi laudo de endoscopia que o cara entra e fala assim, estenose de conduto. Não é estenose de conduto. O bulldog ele é estenosado. O bulldog é a prova viva de que Deus bebe. Deus não devia ter aquele projeto anatômico. Entendeu? Tem um monte de coisa que você fala, meu, como é que o cara faz um tórax desse tamanho e uma traqueia desse tamanho? Tem alguma coisa fora do lugar aqui, né? Que é uma coisa, aí vem uma outra coisa, Ana, que a gente tenta hoje, né? Você chegou a comentar ali, eu sei que não é sua área, mas o bulldog não anda no calor, não sei o quê. A gente tenta hoje, os criadores estão tentando voltar ao bulldog antigo mesmo, com narina grande, traqueia grande, o coração pequeno, né? Que tudo encaixa. Né? A gente mexeu tanto, e eu falo isso porque assim, quero melhor assim, quero assim. Antigamente o rabo ninguém olhava, hoje todo mundo olha o rabo. Hoje, então assim, é uma briga grande hoje, né? Principalmente narina, traqueia, joelho, que aliás semana que vem vamos ter o Selmi para falar aqui, se Deus quiser vai dar certo. Então assim, que são coisas que afetam a qualidade de vida do animal, né? Então, a gente está tendo esse bate-papo porque eu vejo muito na clínica e o proprietário entra em desespero. Ele vem com a caixinha do remédio, né? A gente fala, vem uma caixinha com a pomada, de comer, de passar, de não sei o que, se é o de terça, se é o de quinta. E é um cachorro novo, é um cachorro de 1 ano, 2 anos. Então, assim, fico alerta para todos os criadores que estão aqui, quando tiver casos desses, assim, repensar no que está acontecendo, né? Porque isso realmente passa. Né? Então é uma coisa que a gente hoje briga bastante. Por isso que eu como veterinário, assim, você sabe disso, eu gosto de cachorro, eu gosto de raça de cachorro, não entendo nada, né? Você me mostrar 2 bulldog, capaz de eu escolher o que o juiz jamais escolheria, mas eu acho que assim, a gente como veterinário tem uma postura errada de ficar acusando o criador, porque tem criador bom, tem criador consciente, tem criador que quer melhorar. E para melhorar a gente tem que entender, né? Então, assim, o que eu faço com o bulldog francês com otite média? Não tem o que fazer, é um defeito do bulldog francês, vamos trabalhar com isso. Mas será que a gente poderia deixar o focinho um tiquinho mais comprido? Talvez a orelha drene menor, porque tem total relação, né? Aquele atarracado, você faz uma curva na tuba auditiva, ela não drena, e acumula e o bicho sente dor. Então, uma coisa que você pode não fazer um filhote tão filhote da Disney, né? Que eu brinco que filhote de bulldog é personagem da Disney, de tão bonitinho que é, mas que você mantenha as características da raça, mas um pouquinho mais de nariz, né? Como você falou, joelho, coluna, a cauda, que a cauda pode gerar problema de vértebra, hemivértebra, blá, 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 né? Que aí não entra na minha área. Mas, assim, a gente talvez achar um meio termo, né? E eu acho que aí entra a grande parceria entre o criador e o veterinário, de você falar, isso é genético? É. Isso é um problema, o criador é um puta de má fé, ele não fez, né? Isso era uma coisa que talvez a gente tinha que esmiuçar um pouco mais. Em crianças atópicas, os caras reconhecem 62 genes que participam da atopia numa criança. Então, você tem 62 combinações, que na verdade você multiplica isso por 2, né? Que tem o pai e a mãe, e que você vai ter uma criança com uma atopia que coça um pouquinho a mão e outra criança que tem que ser internada porque ela desata de tanto que ela faz ferida na pele. Então, assim, como é que eu vou prever isso numa ninhada? Tem coisa que é um pouco fora de controle, né? Se você tem 62 genes nas crianças, quantos genes tem no bulldog alérgico, quanto tem no West, quanto tem em outras raças que a gente sabe que são cães predispostos à alergia? Então, não tem que o veterinário também falar, isso aí é culpa do criador, é sacanagem do criador. Não é, é um pouco imprevisível. Agora, claro, se você tem 1, 2, 3 ninhadas repetidas vezes, com muito problema de alergia ou com muito problema de sarna demodésica que seja, está na hora de você rever o teu plantel. Não adianta você também malhar ferro frio e falar, não, eu que estou certo, o mundo que se dane, né? Uma outra coisa que os criadores confundem, e os veterinários também, nem tudo que é congênito é genético. Isso que ia chegar, genética é congênito. Ia chegar nisso aí. O exemplo mais besta que eu vejo é de humano. Zika vírus causa microencefalia. A criança nasce com microcefalia, é um problema congênito, é causado por um vírus. Não tem nada de genético. Vitiligo é um problema genético. O cara vai ter vitiligo com 48 anos. O cara vai ter vitiligo com 35. Ele não tem vitiligo nenê. Então, nesse sentido, me preocupa muito mais linhagens de cães com dermatite atópica do que de linhagens de cães com sarna demodésica, porque a dermatite atópica traz um cabide de problemas muito maior. Ela traz a pododermatite, a prega da cauda agravada, a prega facial.
o olho. Quanto tem de relação entre KCS e alergia?